E aí, gente, boa tarde, Globo Esporte tá chegando. Vem cá, me conta um segredinho. Você tava com medo de clássico Cruzeiro Atlético na Copa do Brasil? Pois é, vamos perder esse medo porque, damas e cavalheiros, teremos clássico. O sorteio das quartas de final da Copa do Brasil colocou Atlético e Cruzeiro frente a frente já nesse duelo. De ida vai ser na Arena MRV na semana, anota aí, do dia 27 de agosto. E a volta vai ser no Mineirão na semana de 11 de setembro. Se as datas mudarem, a gente conta aqui no Globo Esporte. Mas se preparem, porque vai ser o terceiro encontro dos rivais na competição nacional. Foram dois, 2014 e 2019. Vamos relembrar? 2014 foi a final mineira. O Atlético venceu os dois jogos, 2-0 no Independência, depois 1-0 o jogo de volta com o gol de Diego Tardelli de cabeça inesquecível. O Atlético levantou o título até então inédito na época. Depois, 2019, o mesmo cenário de agora. Quartas de final. Cruzeiro venceu a ida por 3-0 no Mineirão. Teve gol do Pedro Rocha, do Robinho, do Thiago Neves. E na volta no Independência, o Galo ganhou por 2-0, mas foi o Cruzeiro quem foi para a semifinal. Ingredientes desse duelo que vai se repetir agora em 2025. Dirigentes de Cruzeiro e Atlético estavam hoje de manhã na CBF, no Rio de Janeiro, para esse sorteio que aconteceu. O Pedro Júnior e o Vitor falaram da expectativa desse clássico. O fato da gente ser o maior campeão da Copa do Brasil traz uma responsabilidade, né? Mas a vantagem de decidir em casa pra gente não faz muita diferença, porque são dois jogos em Belo Horizonte, né? Mas que a gente vai entrar preparado, consciente da dificuldade, da importância da competição. E clássico é sempre um jogo à parte, é um campeonato à parte, a gente costuma dizer no futebol. E a gente sabe que avançar nessa competição diante do nosso maior rival, ela nos traz uma confiança muito grande. E a gente vai trabalhar muito para isso. É Cruzeiro e Atlético, Galo e Cruzeiro na Copa do Brasil. Deixa eu te mostrar agora como é que ficaram os outros duelos das quartas de final da Copa do Brasil. A partir daqui, meu povo, é sem sorteio. Esse é o caminho definitivo até a grande decisão. Quem passar do clássico Cruzeiro e Atlético vai enfrentar o vencedor do confronto de Corinthians e Atlético Paranaense. Do outro lado, clássico carioca, Vasco e Botafogo. Quem passar enfrenta o vencedor de Fluminense e Bahia. Esse assunto de Copa do Brasil ainda vai render muito, mas eu quero saber as notícias também que estão rolando no nosso quintalzinho. Vamos no pique pra Toca da Raposa com o Roger Cazé, porque acho que o Cruzeiro vai dar uma acelerada agora na busca de reforços. Tem algum nome em vista, Cazé? Boa tarde pra você, seja bem-vindo. Fala, Maurício, boa tarde para você, excelente tarde para todo mundo que está com a gente no Globo Esporte. O Cruzeiro está no mercado em busca de reforços, antes que a janela se feche, né, já no início do próximo mês. E o principal alvo, nesse momento, é um jogador colombiano, Luiz Sinisterra, de 26 anos. O técnico Leonardo Jardim identificou uma carência principal entre os jogadores, entre o elenco do Cruzeiro, que é um atacante que jogue, um ou dois, né, que joguem na beirada do campo. E é exatamente o que o Luiz Sinisterra faz. Ele tem 26 anos, joga no Bournemouth da Inglaterra, jogador da seleção colombiana, hein? Jogador que tem 18 partidas pela seleção colombiana, sofreu com problemas musculares nesse ano, por isso não entrou em campo ainda na atual temporada. Ele que começou a carreira na Europa muito jovem, foi com 18 anos para o futebol holandês, lá se deu muito bem, depois foi para o Leeds e aí para o Bournemouth. Nossa equipe agora no sorteio da CBF falou, sabe com quem, sobre contratações? Com o vice-presidente Pedro Júnior. Vamos ouvir. A gente segue ainda se movimentando no mercado, serão contratações pontuais, não como fizemos nas últimas janelas, né? Porque a gente entende que no elenco muito qualificado, mas a gente está em busca ainda de algumas peças para qualificar ainda mais o nosso elenco. Cruzeiro descansa essa semana, por isso a gente vai dar toca para a cidade. Fala, meus amores, está no ar o Alterosa Esporte e a gente já abre o programa com notícia quentíssima. Cruzeiro e Atlético, Atlético e Cruzeiro se enfrentam na Copa do Brasil nessa próxima fase do sorteio. Tá aí, gente, a gente colocou só para vocês entenderem, é claro que a gente vai destrinchar melhor, mas o Atlético é o mandante do primeiro jogo, ou seja, a definição é no Mineirão. Assim por diante também com o Atlético Paranaense e o Corinthians, então vai ser decidido em São Paulo aí o próximo jogo, Vasco e Botafogo, Bahia e Fluminense, tá aí o chaveamento, meus amores. Gente, quem não gosta de clássico não gosta de futebol, não é possível, tá louco, é bom pra caramba, bicho, bom demais da conta.
acabou o jogo do Cruzeiro na quinta-feira, eu abri o WhatsApp e falei, o Gão, já sabe, né? Falei? Foi, falamos, a gente conversou. A gente falou, bom. Pro programa, pro Alterosa Esporte é muito legal. E pras torcidas mineiras vai ser legal demais, que é um mês pensando nesse jogo, em quem classifica. Um dos dois vai chorar, vai ter uma vida terrível dia 12 de setembro. O outro vai comemorar demais, mas até lá o processo vai ser muito legal. Pois é, Fael, você tá dizendo provavelmente, é Bel, porque rapidinho. 11 de setembro... Sim, mas é porque muito provavelmente o terceiro clássico, que é no final de outubro, dependendo do que acontecer, não vai valer de nada pra galera. É porque é o primeiro jogo, mas ainda a definir essas datas. Mas tudo indica que será 27 de agosto o primeiro jogo e 11 de setembro o segundo jogo, o jogo que define. Por isso que o Fael falou que no dia 12... pode ser um dia antes ou um dia depois, né? É a data da quarta-feira. Pode ser terça, quarta ou quinta, então é a data base. Mas muito legal, eu meio que já tinha certeza pelo algoritmo de sorteio da CBF na Copa do Brasil. Do destino. Eu já imaginei. Ô, Bel, e vale ressaltar que a partir de agora não tem mais sorteio, né? Que agora é chaveamento, então o caminho dos times já estão definidos. Contava de bastidores. O Rodrigo Caetano, Caetano é um dos caras mais desconfiados do mundo do futebol. Teve um sorteio na Copa do Brasil que ele passou perto dos potes, enfiou a mão no pote e balançou só para saber se tinha alguma coisinha gelada ou quente lá dentro. Foi só ele não. Teve um outro também, 2018, sorteio da Copa do Brasil do Cruzeiro. Aí teve alguém lá da comissão técnica do Cruzeiro que passou, deu uma olhada, deu um confere e tal. E aí, velho? Temperatura normal, todas as bolinhas. Gente, 18. Agora eu vou falar de um episódio aqui que veio à tona logo depois do jogo do Cruzeiro e Santos. Um fotógrafo expulso antes mesmo do jogo começar, porque trombou no Neymar. E, na verdade, pelas versões apresentadas, foi o Neymar que trombou nele. O Neymar, antes do jogo, estava cumprimentando o Gabigol. Aí não viu o fotógrafo, trombou no rapaz. Pode ir seguindo aqui, porque tem inclusive a postagem do fotógrafo, que é o Yuri Laurindo. Ele estava até com medo de relatar a história dele, porque ele foi conduzido para fora do estádio. Me parece que por pessoas da CBF, enfim, porque o Neymar trombou nele e o próprio Neymar pediu desculpas. E a gente também tem, nós vamos mostrar na sequência, a imagem desse episódio. O nosso querido José Geraldo da Silva parece que registrou esse episódio, esse momento. Olha lá, foi abraçar o Gabigol. O Neymar, o fotógrafo chegou pertinho para fazer o registro. E por conta disso, antes do jogo, não teve nada demais. O Neymar ainda passa a mão na cabeça do Yuri e ele foi expulso. E aí vale ressaltar que a culpa também não é do Neymar, né, Bel? Porque claro que não. Pode ser que muita gente fala, mas o Neymar que fez ele ser expulso. Não, o Neymar trombou, pediu desculpas. Passou a mão na cabeça do rapaz ali. Passou a mão na cabeça do rapaz. O erro foi de quem conduziu ele para fora do estádio, porque claramente foi uma coisa que acontece no estádio, que ele estava querendo só cobrir ali aquele registro do abraço do Neymar. Então, tanto o repórter quanto o Neymar não tiveram culpa de nada. Beleza, essa ideia aí, Paulinho, nós vamos repercutir daqui a pouco esse sorteio que colocou Cruzeiro e Atlético frente a frente aí na próxima fase da Copa do Brasil, mas só para repetir para a galera do estado inteiro, estamos colocando essa arte dessa forma com o mandante do primeiro jogo em cima. Ou seja, o Cruzeiro define no Mineirão essa partida e assim vai para Atlético Paranaense, Corinthians, Vasco e Botafogo, Bahia e Fluminense. E daqui a pouquinho a gente vai repercutir mais tudo isso, né, meninos? Mas estão animados. Tínhamos essa previsão já de que daria Cruzeiro e Atlético nessa fase da Copa do Brasil. Torcíamos por isso e tal, porque pelo seguinte, gente, quem não gosta de clássico, principalmente numa grande competição como a Copa do Brasil, não gosta de futebol. Que isso é bom demais, vai movimentar a cidade, o programa vai ficar legal, a resenha vai ficar boa nos botecos, vai ser bom demais para Minas Gerais, um Cruzeiro e Atlético. Agora, além de eu e o Fael, um dos dois ou vai sair rindo ou vai sair chorando pelo resto do ano aqui. Que é isso, meu amigo, é crucial. E depois, Bel, vale até destrinchar a agenda dos clubes até lá. O Galo ainda está na Sul-Americana e talvez o Galo tenha que pagar um jogo do Campeonato Brasileiro. E aí interfere diretamente na vida do Galo, porque obrigatoriamente vai ter que revezar, vai ter que fazer um rodízio aí. Aliás, a agenda de clube nós vamos passar do Cruzeiro hoje, que vai ter um respirozinho nessa semana. Aí, Hugão, daqui a pouco a gente fala, mas vamos falar, Hugão, da maratona que o Cruzeiro teve e desse respiro. Este último mês foi acelerado pro Cruzeiro. Depois da parada para a Copa do Mundo de Clubes, a Raposa não passou mais de 3 dias seguidos sem jogar.
o que pode inclusive explicar a última derrota. No futebol não há milagres, temos os 3 jogos durante a semana e chegamos mais cansados, principalmente no segundo tempo. Agora, enfim, uma pausa. 8 dias até o próximo compromisso, contra o Mirassol em São Paulo. Os jogadores, por exemplo, ganharam folga até hoje. Amanhã, as atividades voltam na Toca 2. Aí sim, tempo para recuperar, ajeitar o que precisa e chegar com energia nova. O responsável sou eu pelas minhas decisões, de quem joga, quem não joga, da gestão da equipa. Eu sou o principal responsável quando nós perdemos. E hoje, como eu já vos disse, houve muitos erros técnicos e muitos dos jogadores que normalmente não erram dessa forma. Eu penso que o cansaço dos 3 jogos seguidos, alguns deles não estavam 100%. E eu no vestiário disse aos jogadores, quando não estamos a 100%, às vezes temos mais dificuldade de fazer as coisas bem. A maratona deu lugar a um respiro. E para voltar a vencer no Brasileiro, a Raposa quer aproveitar cada segundo dele. Folga é importante demais, viu, gente? Principalmente porque você vem nesse batidão dessa sequência de jogos que o Cruzeiro veio. Então é necessário o camarada dar uma desligada, curtir, relaxar a família, esticar as pernas um pouco também, para que ele possa voltar para o segundo tempo do batente, que começa agora o segundo turno do Campeonato Brasileiro, que chamamos de segundo turno do Campeonato Brasileiro, além também dos confrontos decisivos da Copa do Brasil. Para isso, é necessário dar uma relaxada também para recomeçar. Às vezes é necessário parar para seguir em frente. Às vezes é necessário rejuvenescer. Ô, Nadine, Valeu. no Cruzeiro e Santos teve reclamação sobre um gol anulado que a gente começa a mostrar agora aí já pelo Campeonato Brasileiro para sua análise também. Esse o Wilton Pereira Sampaio, que estava muito próximo do lance, na divulgação do áudio, ele ainda fala na bola, né? Ele entende que não existiu a infração. Eu confesso que para mim não teve infração, porém o árbitro de vídeo, quando ele fica analisando o contato em câmera lenta, e existe o contato sim ali na panturrilha, mas para mim o Zé Rafael, ele dobra a perna quando ele sente esse contato. Não foi isso que causou a queda dele, porém existe esse contato, então é um lance de interpretação. O árbitro em campo interpretou como lance normal, mas após analisar as imagens, e claro que o árbitro de vídeo ele acaba induzindo, né, que existe o contato, o Wilton não demorou muito ao analisar e ver que existe o contato na panturrilha, acabou marcando uma infração. É um lance interpretativo, eu, Nadine, não interpreto como falta, porém, entendo que após ele analisar as imagens, ele possa entender que aquele contato, de fato, tenha derrubado o Zé Rafael. Nadine, eu tomei uma decisão de quando tiver erro de arbitragem aqui, entendeu? Eu vou deixar para você comentar e tá tudo certo nesse ponto aí, porque a gente vai falar sobre esse lance, vai falar sobre outros lances também e tal, porque já teve o lance do Marcelo de Henrique, que teve a cara de pau de vir na televisão e falar assim, eu estou muito, porque não respeitaram a minha história no futebol, diante daquele erro que ele foi suspenso entre Cruzeiro e Internacional. E aí ele veio agora e foi suspenso com razão, por ter tido aquele erro e tal, e vem na televisão falar, eu estou tal, sensibilizado, porque não tiveram resiliência comigo e tal, etc. Então minha cobrança foi sobre os jogadores do Cruzeiro, que não mataram o jogo e sentaram sobre o resultado de 1-0. Sobre a arbitragem no Brasil é isso aí mesmo. Ô Nadine, e pelo fato do Wilton Pereira Sampaio estar marcando várias faltas semelhantes a essa, ou seja, o atacante ou meia protege a bola, o marcador encosta nele e ele já dá a falta. Isso não evidencia o fato de que ele deveria marcar essa também? Então, ele poderia ter marcado no campo de jogo, já que era o critério que ele estava utilizando. E ele, bem próximo do lance, interpreta diferente. Realmente, essa é a maior reclamação em relação à arbitragem brasileira, a falta de critério. Dentro do campo de jogo, a falta de critério com o árbitro de vídeo. Então, eu tenho certeza que esse lance, em outros jogos, pode ser que o árbitro não marque, que o VAR também não recomende. E se acontecesse novamente no campo de jogo, pode ser que o Wilton também não marcasse. Tudo é porque acabou resultando em gol. Então, como tem a imagem, o árbitro de vídeo, dependendo de quem está na cabine do VAR, vai recomendar a revisão, dependendo de quem está lá, pode ser que não recomende a revisão e respeite a interpretação do árbitro em campo. De fato, o grande problema da arbitragem brasileira é a falta de critério. E a arbitragem que deixou tanto o treinador do Cruzeiro por conta desse lance na bronca, o Jardim, quanto o treinador do Atlético, o Cuca, ficou na bronca pelo pênalti marcado a favor do Vasco, Nadine.
Esse eu já acho que não tem muita reclamação, porque o jogador ele não vai na bola, né?